Olá, recebemos no Vitalidade de hoje a médica infectologista Fábia Rafaela Corteletti, que é a coordenadora técnica do Serviço de Atendimento Especializado SAI de Novo Hamburgo. Nossa conversa é sobre as doenças sexualmente transmissíveis, as DSTs, dentre elas a AIDS. Fábia, então seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa Vitalidade. Você estava nos explicando que é responsável atualmente aqui no município pelas políticas em relação às doenças sexualmente transmissíveis. Qual seria mais ou menos a tua função dentro aqui do município, então? Isso, na verdade, o SAI, então, é o Serviço de Atendimento Especializado, né, nessa área. E, atualmente, então, a gente ganhou um status diferente, né, dentro da Secretaria da Saúde, assumindo, então, a coordenação da política municipal em ISTs, HIV, AIDS e hepatites virais. Então, é uma política maior, né, que não se resume a um único serviço, né, mas tem uma interlocução maior com a atenção básica, principalmente, com o hospital, com as outras unidades de saúde também. Fábia, no século XXI agora, ainda falamos em doenças sexualmente transmissíveis, né? Elas são as mesmas do passado ou vêm surgindo novas ou se concentrando em algumas como a AIDS e sífilis, por exemplo? A gente tem doenças novas, né? A AIDS é um exemplo disso, é uma infecção que começou ali pelos anos 80, né? Tem alguns casos relatados já em torno de 1970, mas o forte da epidemia começou em 1980, então é considerada uma doença nova, relativamente nova. Assim como a hepatite C também, que pode ser considerada uma doença sexualmente transmissível. Mas, infelizmente, a gente tem doenças seculares, né? A sífilis é um exemplo. A gonorreia também. A gonorreia também, a gente quando estuda lá na literatura, a gente já via casos, né? Nos romances que a gente via do século passado, a gente já via essas doenças aparecendo. E, infelizmente, elas permanecem. E o que a gente tem visto atualmente é que elas começam a se tornar cada vez mais resistentes aos nossos tratamentos, né? Que nem sempre o antibiótico que funcionava há anos, décadas atrás, atualmente eles não têm mais sido tão efetivos como eram. Então, tem uma certa mudança. As doenças continuam as mesmas, mas as bactérias, os vírus, né? Enfim, eles sim têm se modificado de alguma forma. Nós temos o caso da AIDS, né, do vírus HIV, que não tem cura, né? Existe tratamento, mas não tem cura, correto? Isso. E a sífilis, por exemplo, que se uma mulher grávida infectada pode trazer consequências mais sérias, né? Essas duas doenças, na tua opinião, são as mais perigosas? Elas são diferentes, né? Claro que, por exemplo, outras infecções sexualmente transmissíveis, como clamídia, por exemplo, que não é tão conhecida, a clamídia pode causar infertilidade na mulher, né? Quando não tratada. Então, é perigosa nesse sentido. Já a sífilis pode causar, sim, malformações no bebê, pode causar uma doença muito grave no recém-nascido que pode acabar levando o bebê a óbito. Pode nascer, mas nascer doente e acabar morrendo em função da sífilis. Então, também tem esse risco, principalmente, né, da mulher gestante poder se prevenir. O HIV... O perigo também em relação à transmissão vertical, né, da mãe poder transmitir para o bebê, mas atualmente com os tratamentos que a gente tem, trouxe um impacto muito grande com relação a novos casos, né? A gente conseguiu diminuir bastante a transmissão vertical do HIV. A gente ainda vê, né, principalmente casos que a mulher não faz o pré-natal, né? Atualmente a gente tem um problema muito grande com usuários de crack, por exemplo, usuários de drogas, né, que não acessam o serviço de saúde, quando acessam, já acessam, né, na sala de parto, já para ter o bebê, sem nenhuma consulta de pré-natal. E aí a gente não tem muito o que oferecer.
Mas, num geral, as pacientes têm se testado, né, precocemente e têm iniciado com o tratamento. Isso reduz em praticamente zero a chance do bebê se infectar com o HIV. Então, sim, são doenças perigosas, né, mas com riscos diferentes, digamos assim. Você poderia falar um pouquinho mais de cada uma dessas que você citou, de sintomas, assim, para que pudesse reconhecer cada uma delas? Essas outras doenças que às vezes parecem mais silenciosas, né, a própria clamídia, às vezes a mulher acaba descobrindo, ou o próprio homem acaba descobrindo, justamente porque elas não têm muitos sintomas, né? Acabam descobrindo uma investigação de infertilidade, né? Então a mulher está tentando engravidar, não consegue, e aí sim vai se partir para exames mais específicos. Às vezes a mulher pode ter, ou o homem mesmo, né? Pode ter um corrimento, alguma lesão na genitália, e aí leva, né, o paciente até a unidade de saúde para tentar fazer esse diagnóstico. Então, a gente tem basicamente assim, dois grandes grupos de doenças sexualmente transmissíveis ou de infecções sexualmente transmissíveis. Aquelas que têm sintomas, normalmente elas se apresentam ou com corrimento, né, seja vaginal, seja uretral no homem, ou com alguma lesão, né, uma ferida, por exemplo. E aí são outras características, né? As feridas normalmente, a sífilis que causa, herpes também, o linfogranuloma venéreo que também pode acabar se transformando numa ferida, mas às vezes os sintomas são inespecíficos, né? Essa primeira lesão da sífilis, por exemplo, né, tem uma lesão ulcerada, uma feridinha então com base limpa, às vezes não tem pus, não tem dor, a pessoa não sente nada, às vezes até confunde, é um pelinho que inflamou, é alguma coisa uma alergia, alguma coisa que vai passar, e na verdade é a lesão primária da sífilis. Passado essa primeira fase, que passa sozinho, mesmo sem fazer nenhum tipo de tratamento, essa feridinha cura espontaneamente, a pessoa pode entrar numa fase secundária da sífilis e pode ter sintomas os mais diversos, né? Desde dor articular, dor nas articulações, joelho, cotovelo, pode ter lesões de pele generalizadas, que também podem ser as mais diversas possíveis, pode ser avermelhada, pode ser mais escura, pode ser lesões pequenas, pode ser lesão mais altinha na pele, e que também vai passar durante algum tempo essas lesões, pode ter febre junto, pode ter mal-estar, pode até ter perda de peso, e também vai passar essa fase mesmo sem fazer nenhum tipo de tratamento. E depois disso a pessoa pode entrar numa fase de latência, que a gente chama, que é quando não tem nenhum sintoma. Mas mesmo não tendo nenhum sintoma, né, mesmo nessa fase da sífilis ou da clamídia, ou mesmo de outras, do próprio herpes, essa pessoa continua transmitindo, né? Então, mesmo sem ter nenhum sintoma, sem estar apresentando doença, ela segue transmitindo. E esse até é um dos motivos que se mudou a terminologia, né? Não se diz mais DST. Não? Não, se diz IST. Justamente por isso, porque muitas vezes a pessoa pode ter, né, o vírus ou a bactéria no seu organismo e não se sentir doente. Então, ela não está doente. Assim como acontece com o HIV, né? Exatamente. Então, por isso que a gente chama IST, que seria infecções sexualmente transmissíveis, porque nem sempre a pessoa está doente, né? O HIV é o maior exemplo disso, né? Normalmente, a pessoa, nos primeiros anos, a pessoa não tem sintoma nenhum, mas segue transmitindo para outras pessoas. E a prevenção é a camisinha para todas, o preservativo? Sim. O feminino é tão eficaz quanto o masculino? Sim, na verdade, é a principal estratégia de prevenção para, né, não só para evitar a gravidez, mas para evitar as infecções sexualmente transmissíveis.
É claro que tem algumas ISTs que elas são transmitidas às vezes por contato mais íntimo, contato direto, né? Então, às vezes, se a lesão por sífilis não está exatamente no pênis ou na vagina, né? Pode acabar transmitindo também. Um exemplo disso são lesões que a gente tem visto em cavidade oral, né? Por sífilis, por exemplo. Então, o ideal é que se use o preservativo também no sexo oral. Mas, sim, a maioria das infecções são preveníveis pelo preservativo, mas, de alguma forma, né, às vezes o próprio contato íntimo pode acabar transmitindo também. Antigamente, nem tão antigamente assim, porque tu falou que a AIDS é mais ou menos de 1980, né? Se falava, tinha todo um preconceito, né? Que era uma doença de determinados grupos de pessoas, de homossexuais ou de quem usava drogas injetáveis, por exemplo, né? E hoje a gente sabe que a realidade está bem diferente e embora não tenham muitos dados falando dos índices das ISTs e até mesmo das doenças sexualmente transmissíveis, acho que uma constante é que o público mais jovem está sendo mais infectado e também achei alguns dados sobre o público mais idoso, da terceira idade. Eu gostaria de saber qual é o cenário atual assim das doenças na população brasileira. A gente ainda tem, com relação ao HIV, que é o que a gente tem mais dados, né? Onde a gente tem uma epidemiologia mais rica para falar disso, mas a gente já sabe que acaba refletindo as outras ISTs também. A gente tem uma epidemia concentrada na população jovem, né? 60% dos casos de AIDS no país estão concentradas entre 20 e 39 anos de idade. Então, é uma epidemiologia que se concentra na população jovem. A população idosa acabou sendo exposta também no advento do Viagra, né, a gente fala muito, né, da questão da mudança de padrões de vida, né? Antigamente a gente falava, né, a pessoa ficava viúva e né, ficava dentro de casa e a vida praticamente se resumia aquilo ali. Atualmente não, as pessoas saem, né? Tem os bailinhos, tem os encontros da terceira idade, então voltam a ter uma vida social e se deparam com uma situação que não era conhecida delas, né? A gente vê muitos relatos de senhores com uma idade mais avançada com uma grande dificuldade do uso do preservativo, por exemplo. Então fica difícil da gente mudar uma cultura, né, de uma população que não viveu isso na sua juventude, na sua adolescência. E, infelizmente, a gente tem visto uma geração agora que também tem se deparado com uma outra realidade. Primeiro, não viu aquela mortalidade grande que a gente teve por AIDS lá no início, né, 1980, 1990, quando os tratamentos não eram efetivos. E hoje em dia o que a gente escuta dos tratamentos são informações muito positivas, né? E realmente, assim, o tratamento de HIV atualmente, com 1, 2 comprimidos por dia, tu consegue controlar o vírus, consegue, né, ter uma qualidade de vida melhor. Exatamente, conseguiu devolver a qualidade de vida para o paciente, mesmo com o diagnóstico de AIDS, já de casos mais avançados. Então, qual é a propaganda, né, para o jovem atual? Que se tiver o vírus, tem tratamento e o tratamento é muito tranquilo. Claro que não é bem assim, né? Como tu mesmo disseste no início, né, da nossa conversa, o HIV ainda é uma infecção que não tem cura, né? Tem tratamento, mas não tem cura. Então, a pessoa que é diagnosticada atualmente vai fazer tratamento para o resto da vida. A gente ainda não tem outra opção, né, além do tratamento com os comprimidos. Tanto que continua matando, né, Fábio, que estatísticas globais sobre o HIV em 2017, ano passado, da UNAIDS Brasil, traz o dado que
940 mil pessoas, cerca de, né, morreram por causa de problemas relacionados à AIDS em 2017 e também que 36,9 milhões de pessoas em todo o mundo viviam também com HIV em 2017. Então, a contaminação ainda é muito grande, sim, né? Sim. Com relação aos casos de morte, né, a gente vê ainda a população, principalmente africana, né, da metade sul da África, na África subsaariana, ainda que não tem acesso à medicação. Então, a gente, infelizmente, tem muitos casos de óbito ainda por AIDS. A principal causa de óbito por AIDS continua sendo a tuberculose, né? Praticamente 1/3 dos casos de óbito relacionado à AIDS tem como causa direta a infecção pela tuberculose. E, infelizmente, isso está muito presente aqui na nossa realidade, né? Aqui no Rio Grande do Sul. Aqui no Rio Grande do Sul, segue sendo primeiro lugar, o que é uma coisa horrível, né? A gente gostaria de ser primeiro lugar em outras coisas, mas nós somos o primeiro estado no país em número de óbitos por HIV e a tuberculose segue sendo a maior causa, né? Os piores dados do Brasil com relação à mortalidade relacionada com HIV e os piores dados com relação à tuberculose são do Rio Grande do Sul. Então, é uma preocupação muito grande, assim, para a gente que trabalha, né, com estratégias, com saúde pública, é enxergar onde a gente pode atuar para fazer mais diagnósticos, né, para evitar novos casos de infecção. Atualmente, o Ministério tem uma estratégia baseada eles chamam a mandala de prevenção, que são diversas estratégias, diversas intervenções que buscam evitar novos casos de HIV, não só de HIV, mas de outras ISTs também. Então, é uma política toda voltada para a prevenção, né? O uso de PrEP, que é a profilaxia pós-exposição ao HIV, a própria PrEP, vacinação, tanto para hepatite B como HPV, por exemplo, né, para os adolescentes, e início precoce do tratamento também, né? Então, para a pessoa que tem o diagnóstico de HIV, para ela iniciar precocemente o tratamento, porque no momento que ela está tratada, o vírus está controlado e aí ela não transmite o vírus adiante. Então, se ela tiver com carga viral zerada, então ela não vai conseguir transmitir adiante o vírus do HIV. Então, são diversas estratégias, assim, a questão da testagem, oferecer os testes, né? Mesmo na atenção básica, fazer a testagem da gestante no primeiro, no segundo, no terceiro trimestre de gestação, sempre que essa gestante se colocar em risco, repetir os testes para daqui a pouco ver se ela não está, né, se ela não se infectou durante a gestação mesmo. Então, são todas estratégias para se tentar evitar novos casos. Você falou da tuberculose, nós também temos uns dados aqui, também da UNAIDS Brasil, né, que fala justamente o que você falou, né, que a tuberculose continua a ser a principal causa de morte entre pessoas vivendo com HIV e é responsável por cerca, então, de 1 a cada 3 mortes relacionadas à AIDS. Realmente, assim, são muitos casos, né? Principalmente quando a gente fala de uma doença que tem cura, né? O tratamento é acessível, tem à disposição no SUS. Então, na verdade, assim, é uma doença que não teria justificativa, né, para a gente não combater de frente e oferecer mais testagem, fazer mais diagnósticos de tuberculose, também para evitar novos casos, porque a tuberculose ela acaba sendo transmitida pelo ar. Então, não raramente a gente faz diagnóstico de uma pessoa e na mesma família acaba vendo outras pessoas que estão doentes também. Fábio, chegamos ao final desse nosso primeiro bloco. Hoje estamos conversando com a médica infectologista Fábia Rafaela Cortelletti sobre ISTs.
Vamos a um pequeno intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o programa Vitalidade, hoje conversando sobre as infecções sexualmente transmissíveis, conhecida como ISTs, com a médica infectologista Fábia Cortelletti. Então, Fábia, no bloco anterior você tinha falado um pouco sobre a carga viral. Qual é a relação carga viral e sistema imunológico? No caso, especificamente, eu acho, do HIV, do vírus HIV, né? Quando a gente fala em carga viral, na verdade é o número de vírus que a pessoa que tem, né, o HIV, ou pode ser outras doenças também, hepatite C, por exemplo, também a gente fala em carga viral, hepatite B, é o número de partículas virais circulantes no sangue, né? Então, uma pessoa que não tem o vírus não vai ter carga viral detectável, vai ser 0. Na pessoa que se infecta com o vírus do HIV, o que o vírus do HIV vai fazer? Ele vai entrar nas células de defesa, né? Nos linfócitos CD4, que a gente chama, são células específicas do nosso sistema imunológico, e ali dentro esse vírus começa a se multiplicar. O problema é que quando ele faz quando ele usa essa célula para se multiplicar, para se desenvolver, ele acaba destruindo essa célula. Então, com o passar do tempo, depois, né, da infecção, a pessoa cada vez vai ter mais vírus e menos células de defesa, porque conforme ele vai se multiplicando, ele vai destruindo as células de defesa. Por isso que a pessoa que não faz o tratamento, né, ela começa a adoecer, porque o seu sistema imunológico está sendo devagarinho, né? Isso pode levar muitos anos, pode levar 2, 3, 10, 15 anos. Isso é muito relativo, né? Esse tempo de evolução para a doença mesmo vai variar muito de pessoa para pessoa. Vai variar conforme o vírus também. Tem características do próprio vírus, tem cepas virais que são mais agressivas que outras. Então, resumindo assim, quanto maior a carga viral, mais doente essa pessoa vai estar, né? E muito provavelmente mais baixa vai ser a sua imunidade. E aí que vão começar a aparecer as outras infecções, como a tuberculose, meningite, outras infecções que vão acabar aparecendo. Você falou em cepas virais, por exemplo, uma pessoa que contraiu o HIV, mas já está em tratamento. Claro que o preservativo deve ser usado em qualquer circunstância, mas essa pessoa, ela pode, por exemplo, ser infectada de novo por Sim. outra cepa viral Sim. do próprio vírus? Pode, e a gente acaba vendo isso, né? As recombinações virais, inclusive, muitas vezes porque a pessoa acaba se expondo mais de uma vez, né? Então ela pode ser reinfectada, sim. Às vezes, um dos motivos de falha de tratamento, às vezes, é aquela pessoa que, né, toma remédio certinho, mas daqui a pouco o parceiro dela não toma, tem HIV também, e eles têm relação sem preservativo. Então, né, aquela medicação não consegue controlar porque ela está sendo constantemente reinfectada. Vamos falar um pouquinho do serviço, então, do SAI, né, do Serviço de Atendimento Especializado, e também de como funciona, né, aqui em Novo Hamburgo, para as pessoas que desejam fazer um teste, se elas devem procurar a sua unidade básica de saúde, ou se elas podem ir diretamente no serviço. E como é o atendimento que é realizado lá? Porque eu sei que é uma equipe multiprofissional, né, que trabalha no serviço. Com relação ao município, né, como um todo, atualmente a gente tem todas as unidades básicas de saúde, seja estratégia de saúde da família, seja unidade básica, todas as unidades de saúde estão capacitadas e têm equipes aptas a realizar os testes rápidos. Né? Atualmente a gente tem teste rápido para HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C. A hepatite B também é sexualmente transmissível? Sim, a B e a C também, em algumas circunstâncias, também pode ser transmitida sexualmente. A C
ela está mais relacionada à transmissão por sangue, mas também em algumas circunstâncias acaba sendo transmitida via sexual. Então, o paciente pode procurar a sua unidade básica de saúde para realizar a testagem, não precisa solicitação médica, não precisa nenhum pedido especial, é só chegar na unidade e se informar. Nem todas as unidades conseguem, né, em função do fluxo de atendimento, da carga de atribuições que se tem, nem sempre ela consegue fazer um atendimento naquele mesmo momento. Em algumas circunstâncias, essa pessoa vai ser agendada e a pessoa volta, então, num outro momento para realizar os testes. No SAI, a gente consegue fazer essa testagem livre demanda, que a gente chama. Então, assim, muito rara, não acontece, na verdade, da gente mandar esse paciente embora. Sempre vai ter uma equipe, uma ou duas pessoas que estão disponíveis para realizar o teste assim que a pessoa chega no SAI. Às vezes ela vai precisar esperar um pouquinho, porque já tem outra pessoa na frente fazendo testes, mas ela vai ser atendida naquele momento. O SAI, então, ele compreende, né, o serviço de atendimento especializado, mas dentro do SAI a gente tem outros, né, serviços também. Tem a UDM, que é a Unidade de Dispensação de Medicação, onde todas as medicações para o HIV são dispensadas, né, elas são encaminhadas do governo federal, né, via Ministério da Saúde, vem para o Estado repassa, então, para o município. Além da UDM, a gente tem o CTA, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento, que é justamente, né, onde a gente faz os testes, né, funciona tudo no mesmo espaço físico, mas com essas particularidades. É aqui na rua General Osório, né? 868. E o SAI, que seria mais assistencial, digamos assim, é onde a gente tem, então, os atendimentos médicos, né, com infectologistas, com clínico geral, psicóloga, assistente social, enfermeira. Atualmente a gente está sem nutricionista, mas até bem pouco tempo atrás a gente tinha esse apoio. Em breve teremos de novo. A farmacêutica, que é responsável pela farmácia também dá um auxílio para os pacientes quando tem alguma dificuldade. E de que dia e os horários que, por exemplo, alguém que gostaria de fazer o teste pode procurar pelo atendimento, Fábio? A gente orienta que, assim, o SAI funciona das 7h30 da manhã até as 16h30. Segunda a sexta? De segunda a sexta-feira. Os testes a gente tem disponíveis das 8 às 16, né, para ter uma reserva aí. Para os outros atendimentos, né, mesmo para marcação de consulta, pode ser feito mesmo por telefone, ou o paciente pode ir lá direto, não precisa de carta de referência, não precisa de um encaminhamento específico, né? A pessoa pode chegar lá e agendar o seu horário. E caso o resultado for positivo, tem todo um apoio psicológico, o teste é refeito para realmente se ter a confirmação, qual é o procedimento? Atualmente, assim, os testes, a gente já consegue dar o diagnóstico só por teste rápido mesmo. Né? No momento que faz o primeiro teste para o HIV, né, especificamente agora falando para o HIV, faz o primeiro teste. Se o primeiro teste vem positivo, a gente repete esse teste com um teste diferente, digamos assim, né? De uma outra marca, de um outro laboratório, e para confirmar se realmente, né, o resultado é de um HIV positivo. Se o teste é negativo, faz um teste só e o resultado também é definitivo negativo. Para sífilis, quando o teste dá positivo, a gente precisa solicitar a sorologia, que daí é o VDRL, né, até para a gente quantificar e depois seguir acompanhando essa pessoa depois do tratamento. E das hepatites B e C, é feito o teste, dando positivo, a gente já tem os encaminhamentos, né, para encaminhar para exames mais específicos e depois, se for necessário, encaminhar para tratamento.
A questão do apoio psicológico, a gente tem, né, no serviço tem uma psicóloga que fica praticamente tempo integral com a gente, mas a gente tem as próprias pessoas que são capacitadas para fazer o teste, né, profissionais de nível superior, mesmo os técnicos de enfermagem, quando supervisionados por enfermeiras, eles são capacitados para dar esse apoio. Né? Então, da mesma forma que a gente entrega, por exemplo, um exame de câncer de colo de útero alterado, né, para uma pessoa, e a gente precisa ter cuidado em dar esse diagnóstico, né, conversar e dar apoio. Da mesma forma, né, essa pessoa que vem fazer o teste para HIV ou para as hepatites também vai ter esse apoio. Mesmo durante o exame, né, enquanto a gente espera o teste ficar pronto, a pessoa já vai, né, conversando, o aconselhador, a pessoa que está ali com ela, já vai conversando e explicando sobre as doenças, sobre os riscos, né, identificando em que situação essa pessoa se colocou em risco, se ela tem uma situação de violência ou não, enfim. Nessa conversa, esse apoio já vai sendo feito, não necessariamente por um psicólogo. Nós estamos no Outubro Rosa, que é de prevenção ao câncer de mama, mas também a gente sabe que as mulheres sofrem muito com o câncer de colo de útero, que é causado pelo HPV, que é uma doença também sexualmente transmissível, né? Qual a realidade atualmente sobre o HPV? O HPV da mesma forma, né? É uma infecção que ela é muito silenciosa, né? É um vírus que se transmite e externamente pode se manifestar com verrugas, né? As verrugas que podem se apresentar na região da genitália, mas também pode aparecer em cavidade oral, por exemplo, são causadas por alguns tipos do HPV, que não são os tão perigosos, digamos assim, né? São os que aparecem, mas não são aqueles que são que não causam uma mortalidade, digamos assim. Aqueles mais perigosos são justamente aqueles que ficam ocultos e que podem causar, então, câncer no colo de útero, pode causar lesões retais também, né? Então, sim, é uma preocupação bem grande. A gente sabe que na população HIV positiva, às vezes os casos eles evoluem com uma rapidez muito maior do que na população soronegativa. Então, a gente tem uma preocupação muito grande de orientar sempre a população, né? Primeiro com os nossos jovens, que têm a vacinação disponível, né? E que é muito importante que o jovem se vacine. Não a gente não está favorecendo uma exposição do jovem, bem pelo contrário, né? A gente está prevenindo que no futuro ele venha a se expor e acabe contraindo o vírus. E depois na mulher, né, depois que a mulher inicia a vida sexual, então que anualmente ela faça o exame do pré-câncer, né, que no exame do pré-câncer, o exame de Papa Nicolau, ele consegue identificar lesões pré-cancerígenas já, né, então ali já com algumas lesões, algumas alterações ali no exame do pré-câncer já se consegue intervir e evitar que essa lesão vá se transformar num câncer dali 1 ano, 2 anos, se ela ficar sem fazer esse tratamento e esse controle, né? Fábia, nós vemos campanhas de orientação aos jovens e, enfim, a população em geral em determinadas épocas do ano, como Carnaval, né? Final de ano. O que você acha que seria uma medida efetiva, assim, de conscientização, ou de repente que falta ser feito, ou que poderia ser mais fomentada para que evitasse, já que a prevenção é realmente, né, a estratégia principal. Isso. Essa na verdade é a grande dúvida, né? Porque durante muitos anos a bandeira maior sempre foi a questão da divulgação do preservativo, né? Como se essa fosse a grande estratégia de prevenção. E atualmente a gente se dá conta de que nós, população, o mundo todo,
falhou, né, em seguir batendo somente nessa estratégia, porque como tu mesmo mostraste, né, os dados atuais, a gente continua tendo muitos novos casos, muitas novas infecções. Então, eu acho que a principal estratégia é divulgação, né, a gente falar mais sobre ISTs, falar mais sobre HIV, sobre outras infecções sexualmente transmissíveis, né, a própria sífilis, porque a gente ainda vê que falta muita informação para a população e falta acesso ao diagnóstico, porque como a gente estava falando, né, no momento que eu identifico uma pessoa que tem o vírus, eu coloco ela em tratamento, né, ou seja, eu evito que essa pessoa adoeça e evito novas infecções, porque ela tendo carga viral zerada, ela não vai transmitir adiante, né, não vai acabar transmitindo para outras pessoas. Então essa é a grande estratégia mundial, já desde 2014 foi a assinatura da Carta de Paris, que foi um documento assinado por prefeitos do mundo inteiro, se comprometendo, né, líderes do mundo inteiro se comprometendo a traçar estratégias, né, num primeiro momento até 2020 é a estratégia inicial, depois temos novas propostas para 2030 e dentre essas estratégias, né, é a estratégia 90-90-90, que é diagnosticar 90% das pessoas que têm o vírus, dessas 90% dessas pessoas diagnosticadas colocar em tratamento, 90% delas, e 90% das que estão em tratamento conseguir carga viral indetectável. Isso tudo são metas até 2020. Novo Hamburgo está dentro dessa estratégia, a gente está trabalhando bastante para isso. Dentre os números assim, do que a gente tem como meta, a gente está próximo de diagnosticar os 90% das pessoas, que é uma estimativa, né, do que a gente tem no município. Das que estão diagnosticadas, a gente está bem perto de alcançar os 90%, e dos que estão em tratamento também a gente tem feito um trabalho bem árduo, né, de ir atrás daquele paciente que deveria estar vindo nas consultas e de repente está, né, tá atrasado, não buscou o remédio esse mês, ou está em abandono. Então é uma estratégia assim bem diversificada, a gente tem tentado levar informação para regiões, né, da cidade, às vezes que não tem uma UBS tão próxima, fazer campanhas, levar o ônibus da saúde, né, onde às vezes é mais difícil o acesso, mas é um desafio bem grande. E para encerrar, então, esse nosso bate-papo sobre as infecções sexualmente transmissíveis, gostaria que você deixasse um recado para quem está nos assistindo, tem medo, receio de fazer o exame, né? E fizesse as suas considerações finais sobre o nosso assunto. Então, eu acho que é uma fala que eu sempre deixo para os pacientes, assim, né? Que eles não devem ter medo do tratamento, nem do diagnóstico, né? Não devem ter medo de fazer o exame. Sempre digo, tem que ter medo do vírus, né? Não só do HIV, mas das hepatites também, da própria sífilis, né? Porque as consequências elas podem ser desastrosas. Então, procure a unidade básica de saúde mais própria, a estratégia de saúde da família. Se não conseguir fazer o teste ali naquele momento, pode procurar o SAI, né? Aqui em Hamburgo Velho. A gente está ali para ajudar, para receber, mesmo que não queira fazer o teste, às vezes quer tirar uma dúvida, tem, né, enfim, quer ajudar, às vezes um vizinho, um familiar que está doente, que não sabe como fazer, a gente está à disposição. E acho que essa é a ideia, assim, que a gente consiga desmistificar um pouco, né, sair daquela tecla de ficar batendo, né, da questão do preconceito, de que quem tem o vírus, enfim. A ideia é que a gente consiga fazer mais diagnósticos, que as pessoas saibam do seu status sorológico, né, que elas saibam o que está acontecendo com a sua própria saúde. Acho que essa é a ideia.
Muito obrigada, então, Fábia, pela Obrigada. sua participação novamente aqui no nosso programa Vitalidade. Obrigada. Já havíamos pela conversado há oportunidade. alguns anos, né, sobre a questão específica da AIDS e hoje um tema mais abrangente falando de diversas, então, infecções sexualmente transmissíveis. Obrigada pela oportunidade. O Vitalidade de hoje chegou ao fim. Recebemos aqui no estúdio a médica infectologista Fábia Rafaela Corteletti, que nos trouxe esclarecimentos sobre as infecções sexualmente transmissíveis. O programa será reprisado aqui pela TV Câmara, canal 16 da NET. Essa e outras edições do Vitalidade estão disponíveis no nosso canal youtube.com/TV Câmara NH. Sugestões de pauta para serem abordadas podem ser enviadas para o e-mail tv@câmaranh.rs.gov.br. Muito obrigada, então, pela sua companhia e até o próximo programa.